Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para falar da palavra, e nós acabamos de ler aqui o capítulo 4 de Colossenses, onde que está nos pedindo a exortação à oração e a sabedoria. Compartilhe a mensagem e também se inscreva no nosso canal no YouTube, O Despertar 607, para a glória de Deus. Aqui quem está vos falando é o pastor Adilson Teles, e vamos falar um pouco desta palavra. Paulo está nos exortando para nós fazermos as nossas orações, que é o que nós fazemos aqui no dia a dia, para que a gente tenha sabedoria nas palavras. Aqui no verso 2 está dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso. Ora, Paulo está dizendo que também ele estava preso. A gente fica muitas vezes preso ao entendimento, a uma situação que muitas vezes, irmãos, não entendemos. Para que o manifeste como convém falar. Então, por que nós temos que fazer oração? Porque quando a gente faz oração, a gente se alia a Deus em pensamento, em palavras, em atitude, em sentimento e, sobretudo, em coração. Então a gente está ali preocupado com o que nós vamos fazer, o que nós vamos entender. Porque se Deus existe, se Deus é real, por que nós nos apegarmos a Ele? Se Ele é a nossa força, é o nosso Criador, por que nós não podemos nos apegar a Ele? Nada melhor do que Ele para nos dar direção. Agora, se o homem não acredita muito em Deus, é um tal de faz de conta, aí fica mais difícil o entendimento. Mas se a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, então as coisas vão mudar. E as coisas vão mudar para melhor. Então, por que não colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Vamos sair, vamos centralizar em Deus. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Vamos centralizar em Deus. Quantas pessoas que saem de casa e por não estar com Deus, termina arrumando problemas. Por que o homem arrumou problemas? Porque estava sem Deus. Estava sem a direção de Deus. Por isso que ele arrumou problema. Se Paulo falou assim: até eu sou preso. Tem uma palavra que Paulo diz assim: de um lado, pelo meu espírito, eu estou sujeito à lei de Deus, mas do outro lado, sou preso à lei do pecado. Miserável homem que sou.
Até Paulo, que foi considerado um dos maiores arautos do cristianismo, ele dizia que ele tinha um certo problema. Ele tinha algo nele que ele não podia fazer como ele fazia antigamente, antes dele ser convertido. Ele tinha o tal do espinho na carne. Entendeu? Então, até isso ele tinha. Porque antes, ele não levava desaforo para casa. Quando alguém falasse alguma coisa que não estava dentro do teor dele, da situação dele, do pensamento dele, ele era violento. Ele era bem categórico. E ele não pensava duas vezes para matar uma pessoa. Porque ele era um perseguidor de cristão na época. Ele era uma pessoa forte, violenta. Mas Deus recuperou ele. Deus trouxe ele para perto de Jesus Cristo. Mas ele veio com aquele espinho na carne, que nada mais era do que a própria situação, que ele não levava desaforo para casa. Então, se alguém falasse qualquer coisa, ou falasse qualquer situação que não fosse coerente com o seu pensamento, na mesma hora ele já resolvia a questão. E agora, depois de convertido, ele já não podia fazer mais isso. Ele tinha que dar outra face. Irmão, isso se tornou o espinho na carne. Já pensou ter que aguentar desaforo e ainda orar para aquele cidadão? Não era assim que Jesus ensinava? Orai pelos seus inimigos e fazer o bem para aquele que vos odeia. Então ele tinha que seguir esse ritmo. E isso não foi nada fácil para uma pessoa da posição de Paulo. Era muito difícil. Então isso se tornou o quê? O espinho na carne, na vida dele. Andai com sabedoria para que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Cada um de nós, irmão, temos que ter sabedoria para com as pessoas, principalmente as pessoas do mundo. Não é porque são as pessoas do mundo que você tem que desclassificá-las, usar de má fé. Não. Pelo contrário, aí é que você tem que mostrar que você é um verdadeiro servo do Senhor, nas suas ações, nas suas falas, na sua prática diária. É difícil? Claro que é difícil, mas você tem que fazer. Você tem que agir conforme os costumes, as ações. Ou seja, você tem que praticar aquilo que você fala. Como diz, amar, como diz a Escritura, né? Amar e servir. Amar e servir. É isso que nós temos que fazer, irmãos, no nosso dia a dia. A verdadeira prática da palavra. Não somente falar, querer jogar teorias para fulano, cicrano e beltrano, mas você mesmo não faz. É como diz aquele pensamento: faça o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço.
Não é assim? Então, muitas vezes, o ser humano, quando ele age assim, quando ele manda a pessoa fazer, mas ele mesmo não faz, isso é hipocrisia. E Jesus ele teve um momento que ele chamou aquelas pessoas naquele tempo de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechai dos homens o reino do céu, vós mesmos não entrais, e nem permite os que querem entrar. Então, muitas vezes, as pessoas, dirigentes, pastores, doutores, falam daquilo que ele mesmo não faz. Ele pede para os seus liderados, os seus membros, fazerem aquilo que ele não faz. Essa é uma prática muito, mas muito errada dentro do conceito cristão. Isso existe muito. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você não pode ser muito radical e também não pode ser muito vulnerável àquilo que você está falando. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não pode ficar no meio. Tem que ser uma coisa temperada. Você não vai querer comer uma comida com muito sal, não é verdade? Uma comida salgada é horrível, né? Ou uma comida sem sal. Então tem que ser algo temperado, algo agradável. E é assim que a palavra nos ensina. Não pode ser nem muito salgada e nem sem sal. Então, é esta palavra que Paulo, em Colossenses, está nos ensinando nesta noite, para que nós venhamos entender verdadeiramente como que nós devemos nos proceder. Porque eu não estou de acordo com fulano que está falando algo contra mim. Deixa ele. Eu sei que é difícil, principalmente quando você tem uma convicção, né, de algo que você sabe que é verdade, mas que o outro está falando algo que ele não sabe. A gente sabe, mas se ele não entende, você vai discutir, vai debater, vai xingar ele. Não, deixa ele. Cada um é cada um. Certo? Porque cada um tem as suas convicções. Nem Jesus, na sua época, pôde dar esperança para todo mundo. Aliás, ele foi o mais perseguido. Que ele falava a verdade. Será que o que ele falava estava errado? Não estava errado. Mas as pessoas não entendiam por quê? Porque as pessoas ali tinham outro raciocínio, tinham outro tipo de pensamento. Você vai fazer o quê? Vai matar a pessoa? Não, deixa ele. Deixa ele. As coisas caminham conforme o andar da carruagem. Deixa ele. É difícil? Para mim é difícil. Porque quando você é uma pessoa que estudou, que tem uma convicção, que tem um entendimento, sabe do que está falando, sabe que 2 e 2 é 4, não é 5. Mas a pessoa insiste que tem que ser 5. Você vai fazer o quê com a pessoa? Deixa ele. Cada um tem a sua consciência. Cada um colhe aquilo que plantou. A gente tenta alertar,
Isso quando a gente fala em todas as esferas. Na esfera religiosa, né? Na ideológica, na econômica, na política, tudo é assim, certo? E cada um é cada um. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento. Por isso, temos que fazer o quê? Orar. Quando a gente ora para Deus, ele nos abre o nosso entendimento. E a gente passa a entender certas coisas que outrora a gente não entendia. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. São 40 anos de trabalho, mais de 40 anos de trabalhos missionários que eu tenho. Tem coisa, irmãos, que eu passei a entender nos últimos 2 anos para cá, nos últimos 2000 anos. Mas por que eu não entendi antes? Por isso que a gente não pode achar que a pessoa ali que não está entendendo, deixa ele. Cada um é cada um. Cada um tem um dom. Cada um tem uma forma de pensar. Afinal de contas, a gente vive num país democrático, né? Faz de conta, né? Certo? Então, Deus ele vai dando a sabedoria e o entendimento de acordo com como você busca. Busca como? Em oração. Por isso está falando aqui, exortação, oração e a sabedoria. E assim, a gente passa a ter o entendimento. Porque uma coisa eu digo para os irmãos. Quando a gente passar para o outro lado, a gente tem que levar o que a gente plantou. Se a gente não plantou, você não vai levar. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo que ligares na terra será ligado aonde? No céu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então procure plantar algo bom. Entender a Deus, trazer Deus, o Espírito Santo para dentro de cada um de nós. Isso é o mais importante. Com essa conversa, certo? Não vamos prolongar mais, na verdade. Senão o vídeo vai ficar comprido. Eu falo isso todo dia. Certo? Mas sejam muito bem-vindos, mas nessa live que nós acabamos de fazer, que possa cada vez mais ter o entendimento do trabalhar de Deus. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal, o Despertar 607. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.